O BAP deu uma entrevista, o Vamp, falando dos esforços para manter o Felipe Luiz, né? Pela renovação do Felipe Luiz. Disse que está fazendo muito esforço para isso, mas que ele prefere fazer nos bastidores, que ele prefere não ficar dando mídia para toda essa situação. Felipe Luiz agora, é óbvio que ele vai ter. Se o Flamengo estava esperando um pouco para renovar, agora o Felipe Luiz tem todas as cartas na manga. Vai ter que ser muito valorizado para ficar, e tem que ser valorizado, tá? Tem que ficar. Não dá para o Flamengo pensar em perder o Felipe Luiz, na minha opinião. Não dá. E outra, se o cara chega, primeiro ano dele como profissional, ele já tem Libertadores, Copa do Brasil e pode ter, muito provavelmente, um brasileiro, esse cara merece uma renovação super valiosa. Ele entregou bom resultado e entregou bom futebol na maioria das vezes. Aí eu te pergunto, Vamp, qual pode ser o peso de uma era Felipe Luiz para o Flamengo? Porque a gente fala muito de uma era Abel Ferreira para o Palmeiras. O Abel está no Palmeiras há 5 anos, o que é raríssimo. Felipe Luiz já está no Flamengo há 1 ano e 2 meses, eu acho. Qual seria o peso de uma era Felipe Luiz, na sua opinião? E outra, você acha que até para ele é muito válida essa renovação? Não pensar em Europa ainda, como muitos tentam ficar falando, até mesmo como secação mesmo, porque não tem nada ainda de Felipe Luiz em Europa. Mas aí a mesma mídia bairrista que fica, o Flamengo não é maior em nada, o Carioca faz a festa porque é outro ritmo de vida. Aí ficam dizendo, provavelmente o Felipe Luiz vai para a Europa. Ninguém tem informação nenhuma, mas ficam dizendo. O que você acha o melhor para ele e o peso que pode ter para o Flamengo uma era Felipe Luiz, que mostra no primeiro ano que vai ser que já é um baita treinador, Vamp? Você esqueceu aí de botar que ele foi campeão mundial também, né? Sub-20, né? E Sub-17 também. Sub-17, né? Continental. Não. Mas eu disse como treinador de time profissional, entendeu? Não, mas é a carreira toda, porque muita gente esquece, assim, desde o começo de tudo. Por exemplo, todo mundo falava assim, o Messi agora ganhou a Copa do Mundo, o Messi já é campeão olímpico e campeão sub-20 mundial. Sim. Tem isso dentro da carreira dele também. Mas enfim, dentro do profissional. Eu acho que tem que seguir a sequência, a gente até brincou aqui na coletiva do Ancelotti. Alguém perguntou, Ancelotti, aí vai renovar? Ele falou, é melhor renovar agora, que está mais barato, do que depois da Copa. Então, lembra que a gente falava aqui, renova logo com o Felipe Luiz, que pode ser mais barato antes do título. Agora vai ser mais caro. Verdade. Né? Por exemplo, até sábado era mais barato. Hoje já é mais caro. E se confirmar quarta-feira, pode ficar mais caro ainda. Né? E se for para o Mundial e ganhar, fica mais caro ainda. Mas, brincadeiras à parte, tem que ter uma sequência, né, de trabalho, como o Palmeiras deu para o Abel aí 5 anos, né, de trabalho, de sequência, né? Provavelmente deve estar renovando também ali, ele falou que a palavra dele vale mais. E o Felipe Luiz também, né? Eu acho que não tem nada, Chico, não tem nada maior na Europa para o Felipe Luiz. Agora não. O quê? Para Portugal, vai para onde? Benfica, Sport e Porto? Não. Para Espanha, vai para o Real Madrid, Barcelona, o Atlético de Madrid? Tão pouco. Vai para o Bayern de Munique? Tão pouco. Premier League. Vai estar lá no Liverpool, no Arsenal, no City? Tão pouco. Na França, Paris Saint-Germain? Na Itália? Lá? Não, acho que dá sequência aí, tá ganhando título. Um clube estruturado. Você acabou de falar aí, faturamento que vai gerar em torno de 2 bilhões, podendo renovar o plantel. Alguns jogadores, eu acho que para a próxima temporada deve sair, né? Por exemplo, assim, que não é utilizado, você vai pegar ali o Michael, tudo. Os caras não ganham pouco. Você pode ter a opção de contratar novos jogadores e continuar com o time forte. Porque a estrutura está montada, financeiramente não está com o prato na mão, batendo na porta de alguém. E eu acho que o melhor para ele, no momento, sim, é dar continuidade ao seu trabalho
A gente cobra tanto para que treinadores não saiam, não sejam demitidos, e quando está fazendo um bom trabalho, dá sequência. E eu vou falar uma coisa que eu tenho até certeza que o Bruno vai discordar, e a grande maioria vai discordar, mas pro Felipe Luiz, nesse momento, eu acho o Flamengo até melhor que o Atlético de Madrid, que tanta gente fala, o Simeone tá lá, mas muita gente segue falando, o Felipe Luiz um dia vai pro Atlético de Madrid. Gente, o Atlético de Madrid não briga por nada. Nada. Ainda mais hoje em dia que o Real Madrid e o Barcelona estão cada vez se distanciando mais. Não briga mais por Champions, rarissimamente, não briga por espanhol. No Flamengo, esse cara pode fazer uma era. E se a gente for ver os salários que se ganham hoje no Brasil, nem salário você fica tanto para trás. Claro que ele fica para trás do Simeone, do Guardiola. Mas olha o salário que o Abel ganha no Brasil. Olha o salário que o Ancelotti ganha no Brasil. Eu acho que ele fazer uma era no Flamengo, até principalmente porque ele é torcedor do Flamengo, meu irmão, pode ter um peso muito grande. E, Bruno, além de falar do Felipe Luiz, né? A gente falou ontem, mas muita gente ainda estava na festa. Tem que falar também dessa situação do Danilo, né? O Danilo chegou meio desacreditado. O Danilo, muita gente, inclusive eu, no dia do jogo, defendi a escalação do Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro do Brasil, na atualidade. O Léo Ortiz não foi pro jogo, porque estava sem ritmo de jogo. O Danilo vai pro jogo. E eu tinha dito que eu achei o Varela o melhor em campo, quando eu estava no estádio. Porque o Varela foi um monstro. Só que depois que eu vi os melhores momentos, e eu percebi que aquele chute do Vitor Roque foi tirado pelo Danilo, não dá para tirar do Danilo o jogador mais importante da final. Ele não só fez o gol, como ele salvou o gol do Palmeiras. Ele salvou. Era gol do Vitor Roque. Era o gol de empate nos minutos finais. E o Danilo salva aquela bola e comemora como um gol. Ou seja, pode ser, ele disse que já está pensando em fim de carreira, pode ser um fim de um ciclo de um cara que é 2 vezes campeão de Champions pelo Real Madrid, 2 vezes campeão de Libertadores, uma pelo Santos e uma pelo Flamengo, nas 2 fazendo gol na final. Nas 2 fazendo gol na final. Ou seja, olha a dimensão que ganha ainda mais a carreira do Danilo no seu fim, num título onde ele foi herói, no time do coração dele, numa final de Libertadores, Bruno. Inclusive na Libertadores de 2011, com o Santos, ele foi o vice-artilheiro do time na competição. É verdade. O Neymar lateral direito era o artilheiro e muitas vezes ele jogou como meia ali. Algumas vezes era estava machucado. Ele e o Alexandre, né? O Alexandre também estava lá. Também foi campeão. Então o Danilo, agora ele está mais velho, agora ele é um zagueiro, mais no Flamengo, né? E ainda pode fazer outras funções. Acho que o Danilo ele entra numa coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas cornetam um jogador sem conhecer direito o jogador. Principalmente quando o cara vai para a seleção brasileira. E o Danilo está na seleção há muito tempo. E são jogadores que saíram cedo daqui ou saíram há algum tempo e as pessoas não têm a lembrança do cara, não veem o cara jogar todo dia. E ao invés de se informar antes de cornetar, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Ela corneta. Ela bate no cara antes de conhecer. Então, quantas vezes o Danilo foi para a seleção e fala, como é que o Danilo está na seleção? Aí tem que chamar o lateral direito que jogou bem no domingo aí, no Campeonato Brasileiro. O cara às vezes jogou 3 jogos bem. Não, tem que tirar o Danilo e botar o cara que jogou 3 jogos bem aqui no Campeonato Paulista, nem no Brasileiro às vezes. Às vezes o cara fez 3 jogos bons no Paulista. Não, esse aí é muito melhor que o Danilo. E isso falavam do Alexandre também. Falavam do Felipe Luiz como jogador. Muitas vezes o Felipe foi para a seleção jogando no Atlético de Madrid e falava, aqui no Brasil tem uns 10 que jogam mais que esse aí, né? Falavam do Hulk,
Antes do Hulk vir para o Atlético Mineiro, quando ele jogava no Porto, no Zenit. O Rafinha hoje no Barcelona não já se viu convocar jogador do Leeds. Falam do goleiro Alisson, muito por isso. O Alisson há mais de 10 anos é o melhor goleiro brasileiro, tranquilo. E até hoje cornetam o Alisson, porque ele já saiu do Brasil há um bom tempo. E o cara joga em altíssimo nível num dos maiores times do mundo e falam que o cara não pode jogar na seleção. É uma coisa meio maluca, né? Aí o cara faz 2 gols aqui, esse aí é bom, esse aí tem que ir para a seleção. Ou recebe o reconhecimento depois que vem para cá, como o Hulk recebeu, como o Felipe Luiz recebeu, como o Danilo e o Alexandre estão recebendo. Então tem muito disso, né? O Firmino, nossa senhora, o Firmino, quando chamava o Firmino era um escândalo, no Hoffenheim, depois no Liverpool, porque o Firmino não veio para cá, ele fez uma escolha que eu faria tranquilamente, Arábia Saudita, Catar, ganhar dinheiro sem ninguém me encher a paciência, trabalhar tranquilo com um monte de dinheiro no bolso. É o que eu faria fácil se eu fosse jogador. Mas eu não tive esse talento de ser um jogador profissional, ainda mais do nível do Roberto Firmino. Então, assim, o Danilo é desse estilo. Oi. Bruno. Sim. Bruno, mas tem também o outro lado, né? É claro que tem o lado ruim de você sentir a pressão, de você sofrer, mas, porra, olha o que o Jorginho e o Danilo viveram ontem. Naquela carreata, um mar de gente. Eles nunca viveram isso na Europa. Saul colocou, desculpa só acrescentar o espanhol, Saul como está encantado com a torcida do Flamengo, com o Brasil, com a conquista, óbvio, né? Isso é muito legal ter esse olhar de fora, né? Aí é de cada um, né? Tem o cara que quer ser ídolo, quer que reconheçam. Eu preferia a grana e a paz, com toda certeza, assim, sem pensar 2 vezes. Você tem a grana no seu bolso e sossego, ninguém vai te encher o saco. Fácil. Eu não pensaria, ou você vai ser ídolo de uma grande torcida, a grana e a paz, assim, sem dúvida, assim. Eu não ia nem titubear, assim, é na hora. A resposta era um segundo. Você prefere ser campeão da América ou ser rebaixado no Brasileiro? É mais ou menos essa linha. Ou assim, ou você prefere ser campeão e ídolo por um grande clube, do São Paulo, que é o time que eu torço. Você preferia ser ídolo do São Paulo e campeão, ou ganhar uma baita grana, ficar 3, 4 anos na Arábia Saudita, resolver sua vida sem ninguém te encher o saco? Arábia Saudita na hora. Tô no aeroporto pegando voo para Riad. Mas aí é de cada ser humano. Isso aí é de cada um. E sobre o Felipe treinador, né? Eu falei um pouco do Felipe jogador, né? Que quando era cornetado, quando eu ia para a seleção e ninguém assistia, poucos assistiam o jogo dele, mas cornetava sem ver o jogo do cara. E ele, junto com o Marcelo ali na geração dele, abaixo do Marcelo, mas era sem dúvida o segundo lateral esquerdo brasileiro por um bom tempo, né? E com justiça esteve na Copa de 2018, poderia até ter ido na de 2014 também. O Felipão optou pelo Maxwell. O Felipe treinador, ele é muito bom, isso eu não tenho a menor dúvida, seria ótimo para o Flamengo ele permanecer. O Flamengo, desde 2011, não tem um treinador que começa e termina um ano, então seria ótimo dar uma sequência. Ele sabe, ele falou na coletiva, né, que hoje eu sou gênio, o Abel não sabe nada. Ele falou algo assim na coletiva, ele sabe que se ano que vem ele perder, ele vai ser o burro. Ele sabe disso, né? Ele falou isso na coletiva quando ganhou, e ele sabe que quando ele perder, o burro vai ser ele, que agora o burro é o Abel, o burro vai ser o Felipe, se ele perder ano que vem. Mas aí ele tem que entender qual é o respaldo que ele tem de cima. Por que o Abel está aí há muito tempo? Porque ele vai ficar, porque ele só vai sair se ele quiser. A presidente confia nele e vai deixar ele trabalhar. Se o Felipe sentir que tem essa confiança do presidente do Flamengo, o que falam de fora, ignora. Você vai ser gênio quando ganhar e burro quando perder. Então, se ele sente que a diretoria dá essa confiança para ele, é ótimo que ele faça aqui anos de Flamengo como o Abel tem anos de Palmeiras. Aí ele tem que sentir se no momento ruim, que agora todo mundo, agora quando o cara ganha, todo mundo dá o tapinha nas costas. Ele tem que entender, se eu perder, esses caras vão estar comigo? Beleza, se estiverem comigo, pode ficar 5, 6, 7, 10 anos aqui, tranquilo. Mas uma pergunta que eu te faço, Bruno, em cima disso que você falou, Palmeiras e Flamengo, tá? Hoje, com os elencos que tem, se passarem um ano em branco, é fracasso? Porque eu acho que essa que tem que ser a pergunta. Porque é isso que o torcedor cobra. Depende do ano. Eu acho que o ano do Palmeiras, claro que ele não alcançou o objetivo, que era ser campeão brasileiro, da Libertadores ou das duas. O brasileiro ainda tem chance, mas não acredito que vá conseguir. Para mim, não é fracasso porque ele foi segundo do Flamengo. Ele é o segundo melhor time do continente, do país. Isso para mim não é um fracasso. Você tem que ajustar, entender o que aconteceu. Uma cobrança. Abel, o que está acontecendo? Eu confio em você, mas eu quero saber o que está acontecendo. O que a gente pode ajustar para o ano que vem?
O que você pode melhorar da sua parte? O que a gente pode melhorar da nossa parte? Se o Palmeiras tivesse terminado o Brasileiro, sei lá, em 5º lugar, 6º, eliminado nas 8ª da Libertadores, é uma coisa. Mas ser vice da Libertadores e provável vice brasileiro, o que me mostrou neste ano ele foi o 2º melhor time do Brasil e, consequentemente, Bruno, do continente. Então, eu não acho que é fracasso, não. Eu e você, a gente estava conversando hoje sobre pontuação, né? Que o Palmeiras estava tendo dificuldade entre os 4 primeiros. Entre os melhores do campeonato. Entre os melhores dos 4. E o Flamengo, ele tem um desempenho bom entre os 4, mas ele entrega ponto para times menores. Por isso que é muito igual a... E não tem, tabela. Como eu falei, não tem uma lógica. Você pode ser campeão de qualquer jeito, né? Um time é melhor ou pior porque ganha mais do time de cima. No final da rodada, quem ganhar tá valendo. E como eu falei até aqui no início do programa, se o Palmeiras tivesse vencido um dos jogos contra o Flamengo, até excluindo os outros da parte de cima, ele estaria na frente do Flamengo. Ele está perdendo os grandes jogos. Esse é o ponto que está pegando. Ele está perdendo os grandes jogos. Né? Para o Flamengo, ano passado, para o Botafogo. Isso que, acho que a Leila ela deve conversar com o Abel, cobrar. O que acontece? Por que a gente, na hora de decidir, não está conseguindo? E é uma crítica que se deve fazer mesmo. Não derrubar o Abel. Não mandar ele embora, ele não presta para nada, ele é burro. É isso. Cobrar, entender. Aí ela vai ouvir o treinador dela. E aí ele vai também dar a opinião dele, entender o que da parte da diretoria pode ter faltado alguma coisa, do elenco, da minha parte como treinador. É isso, é uma conversa profissional, não é? Não, agora ele não presta, como perdeu as duas, chuta ele, chuta todo mundo e pronto. Mas eu acho que, assim, não foi um ano que o Palmeiras alcançou os objetivos, mas ele foi o 2º do continente. Não acho que isso é um fracasso total. Ano que não ganha nada, né? Por exemplo... Provavelmente não vai ganhar, porque o Flamengo deve ganhar quarta-feira. E em relação ao que o Bruno falou, né, tá sendo o 2º Palmeiras, por exemplo, vai ter um Mundial de Clubes agora aí, daqui a 2 semanas, daqui a uma semana, você pega a final da Libertadores, foi 1-0 o gol do Danilo, a Arrascaeta batendo no corner. A final da Liga dos Campeões, a Inter de Milão era super favorita em relação à camisa. E o Paris Saint-Germain deu uma sapecada, foi 5-4. 5-0. 5-0. Então, quer dizer, aqui foi muito mais duro. A Inter veio de uma vitória épica contra o Barcelona na semifinal.